E aí pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Peperaio de volta aqui no canal Peperaio Hardware e hoje eu vou fazer a segunda parte do vídeo review da placa-mãe Gigabyte Z97X Gaming 5. A primeira parte desse vídeo eu mostrei a placa-mãe, comentei as especificações, mostrei as características dela e nessa segunda parte eu vou dar uma olhada aqui na BIOS, vou mostrar as opções mais importantes, as principais aí, e depois eu vou mostrar os softwares que acompanham essa placa, dar uma olhada neles também, ok? Então, eu entrei aqui na BIOS, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer é configurar o idioma, eu já vou colocar logo de cara o inglês, que é o idioma que eu estou mais acostumado, tá? Essa aqui é uma das interfaces da BIOS, ok? É uma interface aí mais amigável, mais simples, né? Só para aquele usuário que não tem muito conhecimento, usuário que quer mexer só nas coisas mais básicas, como no boot, as opções do SATAs, enfim. Bom, aqui você pode apertar o botão F2 e carregar o modo clássico. Esse modo clássico é o modo que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, pois ele nos permite alterar muito mais parâmetros aqui na BIOS. Se a gente aperta o F2 de novo, nós entramos aí numa terceira interface, que eu particularmente achei um pouco confusa. A gente pode fazer overclock por aqui também, pode mexer aqui também, mas eu não gostei muito dessa interface, então eu prefiro continuar nessa interface aqui, ok? Bom pessoal, nesse vídeo eu vou fazer overclock no processador e overclock na memória, mas eu vou fazer um vídeo dedicado sobre isso muito em breve. Eu vou explicar todos os passos para poder fazer overclock nesse 4790K e nas memórias, tá? Nesse vídeo aqui eu vou apenas mostrar um pouco, vou comentar um pouco com vocês, tá? Então não vou me aprofundar muito nisso, vou deixar o vídeo de overclock para um vídeo, para um artigo específico. Bom, vamos lá então. As opções principais, observe que nós temos ali 6 abas, né? A MIT, System Information, BIOS Features, Peripherals, eu não sei essa pronúncia. Nós temos as opções de Power e aqui as opções para a gente salvar e carregar profiles, né? Salvar profiles também. Vamos lá, na primeira aba é onde a gente vai fazer overclock de processador. Daqui a pouco eu venho aqui e a gente vai nos aprofundar. Bom pessoal, System Information é uma aba bem simples, nós vemos ali o nome da placa-mãe, a BIOS disponível, estou com a F6 agora. Eu estava com a BIOS F5 quando eu fiz o review. A F6 ela libera o suporte aos processadores Broadwell. Apenas alguns terão o socket LGA 1150, né? Pelo que eu vi no site da Intel, 2 processadores inicialmente serão compatíveis, 1.7 e 1.5. Tá? Eu até mencionei isso no review, deixei uma anotação para vocês. Nós podemos alterar aqui a linguagem do sistema, né? Tem português do Brasil, é uma coisa que eu quero até destacar aqui, ó. Você pode carregar os menus em português, eu particularmente não gosto muito, eu fico no inglês mesmo. BIOS Features, aqui a gente pode configurar as opções de boot, isso aqui é algo realmente bem básico, né? Pessoal que vai formatar a máquina, né? Quer configurar o boot, vem aqui, você escolhe qual HD, qual SSD, o pendrive que vai dar o boot aí no sistema. Então isso aqui eu não vou nem comentar muito, tá? Nós temos aqui o estado do Numlock, né? Você pode configurar para ele sempre estar ativo ou não. Full Screen Logo, né? Você pode configurar para aparecer a logo da Gigabyte quando você liga ou para aparecer aquela tela mais resumida com as informações. Fast Boot, que eu particularmente não ativo, às vezes dá problema aqui no boot com essa opção ativa. Se você não for usar a virtualização, você pode desativar se você quiser, ok? Nós temos aqui algumas características do Windows 8, tá? Então, Windows 8 Features, você pode estar configurando aí também, eu não vou comentar muito sobre isso. Tá? Quem for comprar essa placa-mãe, dá uma olhada no manual, que no manual tem informações sobre essas coisas. E aqui nos periféricos, a gente pode configurar aí qual placa de vídeo vai dar a saída de vídeo, né? Vai dar o display. Eu aqui no caso configuro o PCI 1, porque eu estou com uma placa de vídeo off-board, ok? Aqui nós temos o controle do áudio, o LED do áudio, inclusive, a gente pode estar desabilitando se vocês quiserem. Nós temos aqui o processador integrado, a gente pode desabilitar, porque no meu caso, eu estou usando uma placa off-board, então a gente não precisa deixar ele habilitado, ok? Aqui nós temos aquela tecnologia Rapid Start, você pode habilitar ela também. E aqui nós temos mais algumas outras configurações, Smart Connect,
Serial Port a gente pode desabilitar, não vou usar mesmo. Aqui em SATA Configuration é uma opção muito importante, você pode configurar aqui HCI, que é o modo que eu estou rodando agora, o modo padrão, ou se você vai fazer RAID, você vem e configura o RAID aqui, ok? E aí surge aqui outras opções para vocês. Então, HCI é o padrão. Aqui você pode configurar para cada disco o hot plug, né, o external SATA, todos os discos conectados aqui, ok? Aqui nós temos a opção de Power, ok? Tem Power Loading, né? Todas aquelas opções que geralmente eu não mexo nisso daqui. E por fim, você pode salvar, você pode sair sem salvar, carregar as opções default da BIOS, né? E aqui o Boot Override, se você quer dar o boot só apenas em um momento em algum desses discos, então sem você precisar alterar lá na ordem de boot, você vem aqui, aperta o Enter e ele vai dar boot em algum desses discos aqui, tá? Aqui você pode salvar os profiles, observe que eu tenho vários profiles aqui de overclock, 4.4, 4.5, 4.7, inclusive esse é o motivo pelo qual eu demorei um pouquinho para fazer o vídeo review, porque como nesse vídeo eu vou mostrar overclock, eu não posso fazer overclock em 30 minutos e vir aqui fazer o vídeo para vocês. O overclock tem que ser testado aí por dias, até encontrar estabilidade, até eu conhecer a placa-mãe, como que o CPU reage. Por isso que eu demoro um pouquinho para fazer esse tipo de review aqui, tá? É que você pode carregar os seus profiles, ok? Bom, pessoal, vamos lá então comentar sobre overclock dessa placa-mãe. Em primeiro lugar, pessoal, não é porque a placa-mãe ela pertence ao segmento gaming, ela tem o nome gaming que ela não faz overclock. Pelo contrário, ela faz overclock sim. Ela tem recursos para a gente fazer overclock aqui na BIOS, no BIOS, e a placa-mãe ela tem boas características para overclock, né? Fases de qualidade, enfim. Bom, o MIT eu já mostrei para vocês, acho que não, né? Essa opção aqui, ela mostra um status de como que está o seu processador, as memórias, aqui nós temos os times aqui na parte de baixo, né? Ok? Vamos lá então, vamos começar. Aqui nós temos a versão da BIOS, o BCLK, 100 MHz, a frequência do CPU Boost, que é 4400, a frequência da memória 1333, ela é 1600, mas eu teria que ativar o XMP, depois eu vou fazer isso com vocês, ok? E aqui na parte de baixo o VCore, 1.2 volts. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos a Performance Upgrade, isso aqui eu não recomendo que vocês usem, porque ele até ajuda a pessoa que não entende muito de overclock, só que quando você coloca em um desses perfis aqui, ele joga um VCore muito alto. Então não é legal usar esse tipo de perfil, e sim que você faça o overclock manualmente, tá? CPU Basic Clock está no automático, a gente já vai colocar esse aqui no manual, porque a gente vai fazer overclock, então a gente tem que tirar do automático. Aqui nós temos o BCLK, o padrão aí de 100 MHz. Um detalhe importante, se você altera o BCLK, isso aqui vai alterar também a frequência da memória. Então se você coloca aqui, por exemplo, 105, você alterou tanto a frequência do processador, né, o base dele é 4 GHz, ele vai para 4.20, e a memória também, ó, ela é 1333, ela está indo para 1399, tá? Nesse vídeo aqui eu não vou fazer overclock no BCLK, apenas o overclock no ratio, né, no CPU ratio. Aqui nós temos o multiplicador do BCLK, você pode alterar para 1.25, 1.66, 2.50. Isso vai alterar da mesma forma o clock do CPU, que foi para 10 GHz, que jamais ia rodar, e o clock da memória é inacreditáveis 3.332, que jamais vai rodar também. Então esse aqui, você pode fazer, usar esse ratio aqui se você quiser, tá? Eu não vou mexer. Speed Spectrum, eu já expliquei em alguns vídeos do canal, eu não vou explicar de novo agora, mas futuramente no vídeo específico que eu for fazer de overclock eu vou comentar de novo sobre isso, tá? Aqui nós temos o processador gráfico integrado, então você não precisa mexer se você não for fazer overclock na GPU onboard, tá? Então isso aqui deixa no automático mesmo, mas você tem aqui as opções de aumentar, ó, fazer overclock na integrada. Pessoal, essa opção aqui, CPU Upgrade, ela é a mesma coisa ali de cima. Você tem perfis para ativar aqui, por exemplo, no 4770K, o overclock de 4.3, 4.4, nós temos aqui o 4790K 4.6, 4.8,
mas eu também não recomendo que vocês usem esse daqui, pessoal. Porque vocês precisam entender que cada CPU é diferente, pessoal. Se o seu amigo lá falar, eu uso 1.35 volts para 4.7 GHz, não significa que vai funcionar no seu processador, ok? Então você precisa testar o overclock para cada CPU, então você não deve usar esses perfis aqui. Você vai lá, sobe de 10 em 10, sobe de 20 em 20, se fica instável você mexe no VCore, mexe no VRIM, mexe em várias outras configurações que eu vou mostrar para vocês, ok? Então esse aqui você também não mexe. CPU Clock Ratio, aqui sim você vai colocar o multiplicador que você quer no CPU. Então o padrão dele é 4 GHz, a gente vai colocar 4.5, ok? Eu vou entrar aqui nas configurações avançadas agora. Esse CPU, o clock base dele é 4 GHz e o clock boost é 4.4 GHz, porém não são todos os núcleos que ficam. Observe que o núcleo 1 e o 2 fica a 44, o núcleo 3 fica a 43 e o núcleo 2 fica a 42. Então nesse overclock aqui, eu vou colocar todos eles a 4.5. Bom pessoal, vamos lá, KOC, isso aqui serve para você ativar o overclock em CPUs non-K. Sabe aqueles CPUs que não tem o K? Sim pessoal, você pode fazer overclock em CPUs que não tem K. Ativando essa opção, você habilita alguns multiplicadores para certos CPUs. Nós temos aqui a opção para selecionar o PLL, o LC-PLL, o SB-PLL. Bom, pelo que eu pesquisei, algumas pessoas falavam que o SB-PLL era melhor para quando a gente estivesse usando BSLK muito alto, outros falavam do LC-PLL para BSLK muito alto. Então isso aqui eu não vou comentar muito, porque eu ainda vou pesquisar e vou testar, e aí no vídeo que eu vou fazer de overclock eu vou comentar sobre eles dois, ok? Aqui nós temos também o filter PLL, e aqui nós temos um core ratio. Isso aqui é muito importante também, pessoal. Isso aqui é o cache, tá? Você pode subir isso aqui junto com o CPU. O padrão dele, como vocês estão vendo aí embaixo, um core frequency é 4 GHz. Ele fica na mesma frequência do processador. Então, se você vai fazer overclock no CPU, você pode, se você quiser, subir também o cache. Isso aqui dá um boost a mais em certos benchmarks. No dia a dia você não vai perceber muito isso. Eu já vi vários testes aí mostrando, usando em jogos, a diferença realmente é nula, mas em benchmarks você percebe isso. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar isso aqui no mesmo valor do processador. Estou subindo o clock ratio a 4.5, o cache também vou subir a 4.5, ok? Nós temos aqui o Turbo Boost, eu vou deixar ele habilitado, eu vou colocar todos os cores a 4.5 GHz, ok? Nessa opção de baixo nós podemos configurar o limite de potência do CPU, o limite dele padrão é 88 watts. Só que quando você faz overclock, o seu CPU ele vai consumir mais do que esse limite. Então se você está rodando aí 4.7, 4.8, o CPU já está lá batendo 150 watts de potência, pessoal. Então isso é uma coisa que eu quero ressaltar. Se você vai fazer overclock, tenha em mente que o CPU vai esquentar mais, ele vai consumir mais. Então você tem que ter fonte para isso. Se a sua fonte está lá no limite, você pode ter problema com isso, ok? Segundo a BIOS, se você deixa isso aqui no alto, ela mesma configura o power limit de acordo com as especificações que você está rodando, tá? Se acontecer de ter essa limitação, o CPU vai estar lá rodando, quando ele bater no limite, ele vai reduzir, ele vai fazer throttling para poder respeitar o limite que está estabelecido aqui, ok, pessoal? Nós temos aqui também a mesma configuração, só que é para os cores, né, os núcleos, e refere-se ao limite de corrente, né, de ampere. Então você pode também configurar isso aqui. Nesse caso eu vou deixar apenas no automático, ok? O número de núcleos, você vai ativar o número máximo, deixando no alto ele já vai ativar o número máximo para vocês. Hyper-Threading Technology eu vou deixar habilitado, isso aqui vai habilitar os threads do CPU, né? Então em aplicações que usam bem o multithreading, por exemplo, aí, renderização em Sony Vegas, tem um desempenho a mais, segundo a Intel, de até 25, 30% ao usar o Hyper-Threading em uma aplicação que faz o bom uso dele, ok? Então aqui nós temos os estados de energia, pessoal. Eu vou desabilitar o C1E, o C3, o C6 e o C7.
ok? Porque a gente não quer economia, a gente quer que o CPU fique no clock máximo o tempo todo. Então isso aqui é útil para você, aquele recurso que você, quando está na área de trabalho, o CPU reduz o V-Core, né, reduz o clock para economizar energia, para ter uma temperatura menor. Só que como a gente vai fazer overclock, a gente quer o máximo de desempenho, então a gente desabilita isso daqui. Tá? Aqui no canal eu já fiz vídeo explicando sobre os 6 states, eu vou deixar na descrição para quem quiser ver, ok? Então tem toda a explicação lá sobre isso. Nós temos aqui o Thermal Monitor, é uma função importante, é uma proteção para o processador. Como a gente não vai fazer nada extremo aqui, eu vou deixar essa opção no automático, ok? E o Speed Step a gente vai desabilitar também, ele faz aí basicamente a mesma coisa, né? De acordo com a carga do CPU, ele vai reduzir ou aumentar dinamicamente o clock. No nosso caso, isso não é importante, ok? Interessante, na verdade, né? É que nós temos a opção para configurar o XMP, o Profile, né? Quando eu coloco o Profile 1, ele já vai carregar a minha memória a 1600 MHz, que é o clock dela, ok? Aqui nós podemos também mexer no multiplicador da memória, mas eu não vou mexer por aqui, porque a gente tem uma aba específica para isso, que é essa aba aqui, ó, Advanced Memory Settings. Então aqui a gente pode fazer o overclock da memória, ok, pessoal? Observem aqui, nós temos a opção para escolher os profiles, eu só tenho um profile, né? E aqui a gente tem novamente aqueles perfis que eu não recomendo que vocês usem. E nós temos aqui a opção para mexer no multiplicador, tá? Primeiro, pessoal, eu vou fazer overclock no CPU, depois eu vou fazer na memória. Não é interessante que você faça overclock nos dois, porque se você tiver instabilidade, você pode ter dificuldade para saber quem está causando, se é o processador ou se é a memória. Então é recomendado que você faça overclock em apenas um por vez. Depois que você encontrou a estabilidade no CPU, você vem e faz na memória, certo? Aqui nós temos a opção de tensão. A gente pode mexer aqui no Load Line Calibration, no VRIM, né, no PWM Pace Control. Nós temos aqui a tensão do processador, o VRIM, que é o VRM, nós temos o V-Core, nós temos o RING, que é referente ao cache, né, um Core Ratio lá. Nós temos o System Agent, quando a gente estiver mexendo com o BCLK um pouco mais alto, o I/O Analog Voltage e o Digital Voltage, a gente também pode mexer para estabilizar um pouco a memória e o CPU em alguns casos. Nós temos aqui a tensão do chipset, o PCH Core e o PCH I/O. Vocês também podem alterar essas tensões, que são as tensões do chipset, quando você estiver usando aí BCLK, tá? E entre outras configurações. É que nós temos a tensão da memória propriamente dita, ok? O padrão é 1.5 volts, ok? Nós temos aqui a opção de PC Health, nós temos as opções aqui de miscellaneous, né? Opções extras aí. A configuração do slot, se ele vai rodar Gen 1, Gen 2 ou Gen 3, né? O Gen 3 é o mais rápido, o PCI 3.0. E nós temos aqui outras opçõezinhas aí, o 3D Mark 01 Boost, para você ganhar um desempenho a mais lá. Essa opção não vou usar porque eu não rodo 3D Mark 01. Enfim, pessoal, então vamos lá, pessoal. Eu não vou explicar muita coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida ou curiosidade, podem perguntar nos comentários. Então, 4.5, 4.5, certinho aqui já. Vamos mexer agora na tensão, tá? Vamos vir aqui no Power. Eu vou colocar o Load Line Calibration já no Extreme. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre Load Line Calibration, tá? Quando você roda o CPU em full load, a tensão tem uma queda, a gente chama de V-Drop, tá? Então você compensa isso aqui no Load Line Calibration. Colocando no Extreme, ele vai manter a tensão mais alta quando você faz o full load, quando você está com o CPU em stress. Aqui nós temos a proteção do VRIM e tal. E o PWM Pace Control também já vou colocar em Extreme Performance, ok? Que é a opção aí que vai trazer mais benefícios pra gente. CPU Core Voltage, eu vou colocar aqui o V-Core 1.22, é um V-Core legal aí para 4.5 GHz, ok? O VID do meu CPU é 1.18, eu já comentei sobre VID aqui com vocês em outros vídeos sobre overclock de processador. Eu vou também dar um tapinha aqui no nosso VRIM, né, na tensão do VRM, eu vou colocar aqui 1.82, aqui nós temos a recomendação de deixar sempre a tensão do VRM acima do V-Core, aproximadamente 1.4 volts acima, então a gente não pode
deixar aí 1.7 e o máximo para a gente rodar no ar, no hidrocooler, é 2 volts, 2.1 volts, tá? Aqui no nosso caso 1.82 já é suficiente. O V-Core também a 1.22, o máximo no ar, no hidrocooler é 1.4. Recomendo vocês rodarem aí até 1.36, porque não é nem a questão tanto da degradação, mas sim a temperatura. Esse CPU ele é quente, então você tem que tomar muito cuidado com isso e ficar de olho. A tensão da GPU integrada a gente não precisa mexer, a gente não está fazendo overclock nisso. O CPU ring é a tensão do cache. Como a gente subiu o cache, a gente pode vir aqui e subir o ring também. Nesse caso, como a gente subiu um pouquinho apenas, a gente não precisa subir o ring, ok? Depende de cada caso. Se você sobe aí 4.7, 4.8 GHz o cache, você pode precisar vir aqui e aumentar a tensão dele. A mesma coisa se o CPU estiver instável. Se ele estiver instável, você pode reduzir um pouquinho o cache. Às vezes você consegue mais estabilidade no processador ao reduzir um pouquinho o cache. System Agent, no nosso caso, não precisa aumentar e nem os dois I/O aqui, ok? Chipset também no nosso caso a gente não precisa alterar. E a DRAM eu vou colocar já a 1.65. Por quê? Eu vou fazer overclock nela agora, pessoal. Olha só, pessoal, fiz alguns testes aqui de estabilidade, temperatura e decidi colocar o processador a 4.7 GHz, está estável, e a memória a 2200, embora eu já tenha conseguido rodar ela a 2400 MHz também, ok? Então vou mostrar para vocês como que ficou aqui, ó. 47, eu subi o cache também, aliás, tinha até esquecido de colocar o cache a 4.7. Tinha ficado 4.5 porque eu estava testando antes em 4.5. Ok? Então todos os cores a 4.7. E aqui está a memória. Vou mostrar para vocês as temporizações. Ó. 11, 11, 11, 31. 11, 11, 11, 31. Ok? As tensões. Eu deixei o Load Line Calibration no Extreme. O PWM Pace Control no Extreme também. A tensão. O VRIM eu deixei em 1.850, eu não subi muito porque como ele já está com o Load Line Calibration no Extreme, ele já vai dar um boost lá no sistema operacional. O V-Core 1.335, que é um V-Core razoável para 4.7, e eu fiz um pequeno acréscimo aqui no System Agent e no I/O Analog e no digital, já que eu estou mexendo também na memória, ok? O CPU ring eu não precisei alterar porque lá no sistema operacional ele também fica no valor já um pouquinho maior, tá? Chipset não terei, DRAM eu coloquei 1.66 volts, certo? Pessoal, lembrando que esses clocks eu não achei eles aleatoriamente, eu estou testando já há vários dias, então se você for fazer overclock, vem aqui, aumenta aos poucos, aumenta 100 MHz, aumenta 200 MHz, né? Começa de 10 em 10, vai de pouquinho mesmo, pessoal. Vai testando aos poucos até você achar o ponto que você quer para a estabilidade que você quer. Você quer o quê? Um overclock para rodar 24/7, você tem que afinar esse overclock, você tem que testar esse overclock. Overclock só para rodar um benchmark, então você não precisa testar tanto. E você pode rodar com configurações mais agressivas, porque é só para rodar ali por 1 minuto e acabou. Agora, se é algo para você jogar por 10 horas seguidas, você precisa de um overclock perfeitamente estável. Senão você vai estar lá no seu jogo e vai dar tela azul, o driver vai parar de responder, o jogo vai fechar. Então, testa a estabilidade para o seu objetivo. O meu objetivo aqui é 24/7, embora no 24/7 eu rode a 4.5, mas estou mostrando para vocês 4.7, ok? Então, é isso aí. Vamos lá para o Windows agora. Vou mostrar também rodando aí alguns programas com esse overclock que a gente fez aqui, ok? Vamos lá. Pessoal, estamos agora aqui no Windows. Vou mostrar para vocês os programas que a Gigabyte Z97X Gaming traz consigo, ok? Nós temos um programa central chamado App Center. Através dele nós temos acesso a toda a suíte de programas disponíveis para essa placa. Logo de cara me chamou a atenção o EasyTune. Vou mostrar aqui para vocês. Com ele, nós podemos fazer overclock no Windows, sem sair daqui. Então nós temos os perfis Light, Energy Saving, esse perfil aqui ele coloca a frequência em 800 MHz,
com isso a gente consegue uma economia de energia. Nós temos aqui também a opção para fazer o overclock manualmente, no modo avançado. Você pode vir aqui colocar os núcleos a 4.6, por exemplo, você aplica e isso é aplicado dinamicamente no Windows. Observe que já foi alterado aqui. Nós temos também aqui como alterar o vCore, o CPU Ring, System Agent, PCH, enfim. Nós temos também a aba de overclock de memória. Você pode alterar aqui o multiplicador e o XMP, porém você precisa reiniciar o Windows após essa alteração. Inclusive você não consegue fazer a alteração aqui dos times das memórias, ok? Na última aba, 3D Power, é a aba de controle de fases. Você consegue aí configurar as opções do VRIM, o VRIM Loadline, enfim, que nós tínhamos configurado lá na BIOS. Então, é um programinha aí bem interessante para quem está aprendendo a fazer overclocking e quer usar um programa aí durante o Windows mesmo, ok? Vou fechar aqui. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Nós temos vários outros programas, o Fast Boot, para você poder configurar se o boot vai ser no Fast, Ultra Fast ou no Disable. Eu rodo sempre no Disable porque eu tenho tido problemas com o Fast Boot aqui, ok? Nós temos também, pessoal, o Cloud Station. Esse programa aqui, você consegue controlar certos recursos da sua placa-mãe através de um aplicativo no seu smartphone, para Android e para iOS. Por exemplo, você consegue fazer overclocking remoto. É uma opção bem interessante, entre outras coisas que nós temos aqui disponíveis também, ok? Vou mostrar para vocês mais um programa aqui, o BIOS. Com esse programa aqui, você consegue ter o acesso às informações da BIOS e principalmente, pessoal, você pode fazer o update de BIOS pelo Windows. Você tem duas opções: fazer a atualização pela internet. Eu particularmente recomendo que o update seja feito da moda antiga, formato pendrive como FAT32, coloca a BIOS lá, reinicia e faz o update, ok? E no caso dessa placa-mãe é bem simples fazer o update, basta você reiniciar e lá na tela de inicialização você aperta o botão End e você vai entrar no programa QFlash e lá você consegue fazer o update, ok? Mas caso você queira fazer pelo próprio Windows, você pode fazer ou pela internet ou através de um arquivo que você baixa lá no site da Gigabyte, certo? Vamos dar uma olhada em mais um programa. Nós temos também o EZ Setup. Você consegue configurar, né, modo HCI, modo RAID, Smart Response, Rapid Start, Smart Connect, enfim. Vamos lá então, mais um programa, USB Blocker. Esse programinha aqui é bem simples, você consegue bloquear certos recursos referentes ao USB, como por exemplo aqui o Mass Storage, ok? Então você pode vir aqui e fazer esse bloqueio e aí se acontecer esse acesso no seu Windows, ele simplesmente vai ser ignorado. Nós temos o programa Smart Time Look, que é um programa aí mais para controle familiar. Você pode configurar que horas a máquina vai ser desligada, que horas que a internet vai ser desligada, ok? Vamos dar uma olhada aqui, Zutano já olhamos. Smart Recovery é um programa para você fazer backup e restauração de disco, ok? Basicamente é isso. Nós temos o System Information. Esse programa aqui ele é bem interessante, porque olha só, pessoal, além dele mostrar um resumo do seu processador, memória, placa-mãe e clock, ele mostra também, ele tem também a opção para você configurar as fãs. Muitas pessoas colocam as fãs ali nas entradas de fãs da placa-mãe e para configurar a velocidade, a pessoa tem que reiniciar o PC e ir lá no BIOS e fazer a configuração lá. Mas com esse programa você consegue configurar aqui Full Speed, Standard, Quiet e Performance. Mas se você ainda não está satisfeito, você pode vir nessa terceira aba aqui, Smart Fan, e você pode criar o seu próprio perfil. Ou seja, quando chegar a tal temperatura, atingir tal porcentagem de rotação. Então você mesmo vem aqui e vai configurando o seu próprio perfil de fã, ok? Bem interessante, né? Aí você pode vir aqui e aplica. Nós temos também o System Alerts, certo? O Game Controller é um programa bem interessante também para gamers especificadamente. Aqui você pode criar macro para poder usar durante os jogos e que você pode configurar a sensibilidade, a velocidade do seu mouse e teclado, keyboard e mouse. Então mouse Sniper Mode você pode configurar aqui, ok? E a velocidade geral aí, bem interessante, né?
Vou dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa para a gente olhar aqui. Fast Boot. Acredito que nós já olhamos todos os programas disponíveis, ok? Então vocês viram que a Gigabyte ela traz uma suíte de programas bem interessante para vários tipos de usuário. Aquele usuário que quer ter um controle mais aprimorado da sua máquina, mesmo que seja um controle remoto. Um usuário mais entusiasta que quer fazer um overclock durante o Windows. Enfim, e tem mais um último programa que eu instalei aqui, é o Sound Blaster XF3. Esse programa você tem uma enorme quantidade de recursos de áudio para você fazer configurações bem específicas. Por exemplo, você pode trabalhar aí com surround, com bass, ok? Nós temos funções específicas para jogos como essa Scout Mod. Você consegue escutar os inimigos a uma certa distância, então é um recurso bem interessante. Nós temos aqui vários efeitos e várias funções específicas para áudio. Então é um programa bem completo que a Gigabyte traz nessa placa e que com certeza só adiciona aí mais características para a placa, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O vídeo já ficou muito longo, peço desculpas por isso e fico feliz que você está assistindo até aqui. Então, muito obrigado por estar até aqui, né, nesses quase 30 minutos de vídeo. Eu vou mostrar para vocês um teste rodando o Cinebench 11.5 com o CPU em overclock. Afinal, essa placa-mãe, como eu falei para vocês, apesar dela ser do segmento game, ela também faz overclock. E claro, nós temos placas mais adequadas para overclock com mais recursos da própria Gigabyte, como a linha SOC, Super Overclocking. Futuramente, quem sabe, eu trago alguma placa-mãe dessa aí para review, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. Até mais, pessoal.